You can't touch this. You can't touch this. Olá, pessoal. Chegamos então finalmente às nossas últimas semanas aí do PET, né, que ele chamou de semanas 4 e 5 do PET, e o tema da nossa semana é a verdade. Até parece que nós poderíamos fazer um estudo verdadeiro sobre isso, né, sobre a verdade, em um estudo remoto em uma semana, né? Isso não existe. Mas vamos tentar entender aquilo que é muito básico a respeito desse tema, porque desde que o ser humano é capaz de raciocinar, ele se pergunta sobre o que é verdade e se a verdade existe. Então vamos começar por uma questão muito simples. A verdade, ela existe mesmo ou não existe? Será que tudo é uma questão de ponto de vista? E é lógico que a verdade existe sim, ela tem que existir, né? Porque se você diz, não, a verdade não existe, você espera que isso que você está falando seja verdade, né? Então a verdade existe para não ser contraditório. Se você quiser ver um vídeo sobre isso, eu fiz um vídeo aqui e você olha lá, que vai ser um desafio para a sua capacidade de raciocínio, né? Pensar essas coisas um pouco mais profundas. Então, o primeiro ponto, a verdade existe sim. O segundo ponto, é possível alcançar a verdade? Isso é uma pergunta que a filosofia tem se debruçado há muito tempo. Então, muita gente diz que sim, é possível, sim, até porque a ciência existe para isso, né? E é o tema do nosso PET 1 agora, é a ciência. Sim, é possível. Outros mais sensatos vão dizer que talvez não seja possível alcançar a verdade, como é o caso de Sócrates, né? Que dizia só sei que nada sei, dizendo que talvez a verdade nunca seja alcançada. Mas a verdade científica, como nós estamos vendo nessas aulas, ela pode ser alcançada sim, mas temporariamente. Vê se você me entende, né? Temporariamente. O que isso quer dizer? Que quando Isaac Newton disse que a gravidade ela era a única força que existia no universo e dentro da Terra, ele achava que era verdade, né? E por muito tempo isso foi verdade. Mas nós sabemos hoje que a gravidade ela trabalha diferente em escalas menores e escalas muito grandes, né? Se você viu Os Vingadores, você sabe muito bem do que eu estou falando. Em escalas muito menores, no reino quântico, a gravidade parece que ela exerce uma força muito diferente do que em termos cósmicos, né? Em questão de planetas e buracos negros. E olha, isso nos foi mostrado em grande medida por Einstein, não só por ele, mas foi refutada uma verdade que todo mundo achava que era óbvia, assim como o fato do Sol se mover também, assim como o fato da Terra não estar parada e ser redonda e não ser plana, né? E assim vai. A verdade da ciência ela é sempre temporária, ela sempre vai mudar quando surgir uma mente capaz de reparar nos nossos erros que nós estamos cometendo e não percebemos. No que diz respeito à filosofia, né, e esse é um terceiro ponto aqui da nossa aula, ela não vai negar a possibilidade de nós conhecermos a verdade. Até porque, igual eu falei para você no começo da aula, é uma contradição nos termos você dizer que a verdade não existe. A filosofia acha que a verdade existe sim, mas qual que é a diferença? A filosofia acredita que a verdade está no começo e não no fim. Ah, professor, isso quer dizer que nós já temos a verdade de antemão, né? Antes de começar o processo em busca dela? Não. A verdade é o chamado, ela é o apelo. É como se alguém dissesse para você assim, é possível que você chegue à verdade. E aí o filósofo fala, então vamos nessa, né? Vamos tentar chegar até o mais próximo possível dela. Então a verdade ela está no começo da jornada. É o que faz de fato com que você percorra o caminho em busca dela. É a possibilidade que você a alcance, embora a chance de alcançá-la seja bastante remota, né? Até porque todos nós estamos baseados em uma experiência de vida pessoal e a verdade ela é objetiva, ela é para todos. Então, gente, tendo dito isso, né, essa introdução rápida sobre a verdade, o problema da verdade, tudo isso,
Vou comentar rapidinho de duas formas de verdade que o autor do PET coloca aí para nós e que, na minha visão, ele faz uma confusão danada, né? A primeira verdade que ele diz aí é a chamada de verdade de correspondência. E a segunda, a verdade intersubjetiva. A verdade de correspondência é uma coisa muito simples e é aquilo que todo mundo acha que a verdade é, né? Por exemplo, né, esse caderno aqui que eu estou segurando, ele é azul, certo? E aí eu falei, né, para você, esse caderno é azul. E aí você vai e olha e vê que esse caderno aqui tem uma cor e essa cor é chamada de azul. Então existe uma correspondência entre o que eu falei e aquilo que a coisa é de verdade. Então é lógico, né, que existe aí uma verdade de correspondência entre o que é dito e aquilo que de fato existe. Isso é uma verdade de correspondência, muito simplesmente falando, né? A verdade intersubjetiva é um pouquinho mais complicada de entender. Olha só, vamos primeiro entender o que é intersubjetivo, né? Uma coisa subjetiva é uma coisa que tem a ver com os gostos pessoais de cada pessoa. Então é lógico, né, que quando eu digo para você, eu adoro ler, isso é uma coisa minha. E você pode também adorar ler e nós temos isso em comum. Mas você pode detestar ler, né? Então você pode gostar, por exemplo, de futebol. Eu odeio futebol, você odeia ler. Então, assim, isso é um gosto meu, um gosto seu. São coisas subjetivas. A mim parece que o livro é uma coisa maravilhosa. A você, o futebol parece que é uma coisa extasiante. Isso são coisas subjetivas. O intersubjetivo é quando nós colocamos isso para fora, no diálogo, né? E eu digo para você, cara, eu adoro ler. E você diz para mim, velho, eu adoro futebol. E eu gosto muito daquilo. Eu falo, não, eu não gosto. Você fala, não, eu detesto ler. Deus me livre. Ficar ali 3 horas lendo um livro. Às vezes nem entendo aquilo. Então, isso nós colocamos a nossa subjetividade para ser dialogada. Então, nós estamos fazendo uma intersubjetividade. Existe um pensador, um filósofo que está vivo até hoje, que criou uma teoria chamada teoria da ação comunicativa, ou teoria do agir comunicativo, né, que é a tradução melhor. Esse filósofo alemão chamado Habermas, ele diz que nós só podemos chegar à verdade através de um diálogo, através da intersubjetividade, dizendo que eu penso de algo, você diz o que pensa de algo, uma terceira pessoa diz o que pensa de algo, todo mundo daquela comunidade diz o que pensa de algo e assim nós construímos a verdade. Lógico que para além daquilo que você pode concordar ou discordar, eu, por exemplo, discordo de uma verdade construída assim, não acho que possa existir algo desse tipo, ele vai dizer que esse tipo de verdade é uma verdade que é construída através do diálogo, né? Isso ele pressupõe um monte de coisa que eu não vou entrar aqui, mas que eu também não concordo, né? Mas para você compreender na aula de hoje, a verdade intersubjetiva é essa proposta pelo Habermas, que é da construção da verdade através dos nossos diálogos, tá bom? Vamos agora então comentar sobre as nossas atividades da semana. Vamos então aqui, pessoal, falar sobre as nossas atividades das semanas 4 e 5, né? Cujo tema é objetividade e verdade. Vamos lá ver as nossas duas atividades, que são bastante simples até, né? A primeira, uma questão do Enem. Uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem ou possam chegar, enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo quanto à validade dessa norma, né? Um texto do Habermas, filósofo que eu comentei com você, que ainda está vivo, com o pé na cova, mas ainda está vivo, né? O que está querendo dizer esse trechinho aqui dele? Que uma lei só pode ser válida quando todo mundo a quem essa lei estiver tocando, né, para quem servir essa lei, puder falar sobre o que achou dela e ter um consenso entre todo mundo. Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida pelo quê, então? Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida pelo ou pela liberdade humana consagrada pela vontade. Não, né? Não é isso não. Letra B.
pela razão comunicativa, ou seja, requer um consenso. Sim, é isso mesmo, um consenso através do diálogo, né? Pelo conhecimento filosófico, expressa a verdade. Não, porque e se a pessoa não souber filosofia nenhuma, né? Não pode falar? Pela técnica científica, aumenta o poder do homem. Não, não é isso que ele está falando. Ele está propondo a ideia de um diálogo livre. E letra E, pelo poder político, que se concentra no poder partidário. Não tem nada disso no texto, né? Agora vamos ler aqui na questão 2, um fragmento do discurso pronunciado por Benito Mussolini sobre o fascismo. Se você não sabe quem foi Benito Mussolini, ele foi o Hitler da Itália. O fascismo não crê nem na possibilidade, nem na utilidade de uma paz perpétua. Olha só, hein? Só a guerra leva ao máximo de tensão todas as energias humanas e marca com um sinal de nobreza os povos que têm a coragem de afrontá-la. Para nós, fascistas, a vida é um combate contínuo e incessante. O princípio essencial da doutrina fascista é a concepção de Estado. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. O indivíduo está subordinado às necessidades do Estado, e à medida que a civilização assume formas cada vez mais complexas, a liberdade do indivíduo se restringe cada vez mais. Nós representamos um princípio novo no mundo. Representamos a antítese nítida, categórica, definitiva da democracia, da plutocracia, ou seja, o governo dos mais ricos, da monarquia, em suma, dos imortais princípios de 1789, ou seja, da Revolução Francesa. Você entendeu tudo direitinho? Tá bem claro aqui. Se você não entendeu, então, assim, é um perigo, né? Porque um fascista pode estar aí na sua cara tentando te dominar e você não entendeu nada do que ele falou. E também, se você não entendeu nada, você não pode sair aí chamando os outros à torta e à direita de fascista, sem saber o que fascista quer dizer. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. É que no fascismo, nenhuma liberdade individual vai ser respeitada, porque só o Estado é que deve dominar. Considerando o discurso de Mussolini, com base no conceito de razão comunicativa, conforme o pensamento de Habermas, é correto afirmar o que sobre esse discurso? Lembre-se que razão comunicativa tem base na ideia de que só podemos chegar à verdade através de um discurso consensual, através de um diálogo em que nós estamos todos de acordo. Então vamos ver, letra A. Representa uma ação comunicativa pautada pela interação envolvendo sujeitos no mundo da vida em busca de consensos. Nada disso, né? Nenhum sujeito, ele diz aqui, vamos achar aqui onde está, a vida é um combate. Aqui, ó. O indivíduo está subordinado às necessidades do Estado, né? Então não tem nada a ver aqui com coisa individual. Letra B. Representa uma ação comunicativa pautada pela interação envolvendo sujeitos no mundo da vida em busca de consenso. Olha para você ver como é que o autor do PET é inteligente, né? Que ele coloca, faltou uma alternativa, ele fala, vamos repetir a primeira, né? Não é nada disso. Letra C. Confirma a tese de que a razão comunicativa se fundamenta na abertura das sociedades à crítica e ao questionamento. Jamais um fascista vai querer ser questionado. Letra D. Opõe-se ao conceito de razão comunicativa, pois se configura como uma ação impositiva de uns sobre muitos. É essa aqui, né? Letra D. Esse discurso aqui está falando tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Então, quem domina o Estado, domina todo mundo. E essa é a resposta certa, então, né? Ela opõe-se ao conceito de razão comunicativa. E a letra E. Confirma os valores democráticos de igualdade entre os sujeitos e de participação de todos nas decisões sobre os rumos do Estado. Claro que não, né? Porque não tem nada a ver com democracia. Isso aqui, o fascismo, é o que nós chamamos de ditadura, certo? Que é o contrário de democracia. Muito bem, espero então tenha te ajudado a fazer as suas atividades e qualquer dúvida é só você dizer aí no horário das nossas aulas. Falou, até mais e um abraço.